Tá com o omeprazol em dia aí, Marcão? Opa, manda ver, cara. Bora ver um Olavão? Pra quem não sabe, esse é um vídeo que separei mais pro Marcos reagir. Porque Marcos, pra quem não conhece, Marcos é um dos maiores especialistas em Gramsci do Brasil. Ele tem um livro que é referência. Cadê o livro do. Aqui, ó. A Arquitetura Fractal de Antônio Gramsci, que o Marcos ele analisa os diários do cárcere, do Os Gramsci, cadernos do cárcere. os cadernos do cárcere, foi o que eu disse. E vocês podem encontrar esses livros nas melhores casas do ramo. Então, basicamente, eu quero começar te perguntando, Marcos, existe marxismo cultural? Não, não Então, existe marxismo cultural. então já a partir dessa resposta franca do nosso amigo Marcos, vamos reagir ao Olavão. E é isso aí. Manda Marcão, ver. lembrando só que se você quiser, pode pedir pra eu pausar aqui, a gente pausa, a gente vai falando. Manda ver, manda ver. Então vamos ver. Eu confesso que eu vou ficar um pouco distraído com os NPCs aqui do Olavo. Que, aliás, por curiosidade, são todos homens velhos e brancos. Mas não quero dizer nada com isso. Vamos lá. Não, tem dois jovens ali, mais ou menos. Mas, Tem um onde você tá cara de vendo? amarelo ali que parece o Casimiro até. Esse cara de amarelo deve ter uns 45. Vamos lá. Não, mas perto, perto Não, perto dos velhos dos, ele é até dos outros jovem. velhos careca, perto dele, né? Pô, ele tá É, entre dois. pô. Tá entre dois carecão aqui, ó. Vamos lá. É a ala jovem Muito do bem. A bolsonarismo. pergunta sobre a origem da situação, a resposta não é muito difícil, porque foi o seguinte: em 1964, quando houve o golpe militar, imediatamente as esquerdas entraram numa crise, entraram em pânico e se recolheram para fazer, vamos dizer, um exame de consciência, respondendo onde é que nós erramos e como é que nós podemos sair dessa. E daí surgiram ali, vamos dizer, houve uma efervescência, muitas discussões, e duas propostas ganharam apoio ali, formaram-se duas correntes. Uma que, inspirada no livro do Regis Debray, A Revolução na Revolução, propunha uma ação armada. E a outra, muito, muito maior, muito mais vasta, que começou então a ler os livros do fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, o qual tinha uma visão muito original do processo revolucionário. Ele dizia que um fator decisivo, né, a origem dessas especulações do Gramsci é muito remota, começou muito antes dele, começou, na verdade, em 1914, quando estourou a Primeira Guerra. Os comunistas esperavam que os trabalhadores de todos os países se recusariam a lutar no que lhes parecia uma guerra imperialista, e tomariam partido do pacifismo. E aconteceu ao contrário, justamente na classe operária, porque apareceu o maior entusiasmo nacionalista e belicoso na Primeira Guerra. Os comunistas ficaram muito assustados com isso e disseram: o que houve com o proletariado? E surgiram muitas especulações, até que um filósofo húngaro, chamado Georg Lukács, disse o seguinte: olha, o problema são as bases civilizacionais, porque as pessoas já têm toda a sua cabeça feita por 2000 anos de civilização judaico-cristã, e por mais proletários que sejam, eles vão agir de acordo com os valores que foram impregnados na mente deles pela sua cultura. Então, o que nós temos que destruir, em primeiro lugar, não é o capitalismo. Opa, parou pra carregar aqui. Eita, travou aí? Ele parou pra carregar estranhamente. Talvez eu tenha que dar um reload aqui no vídeo. Bom, mas enquanto eu vou dar esse reload, não podemos dizer aí nesse começo que ele tá falando bobagem. Eu também acho. É uma Até agora leitura. pra ser bem honesto, ele se encaminhou bem aí. Muito bem. A pergunta sobre O Lucas de fato vai por esse caminho para na hora de pensar a questão do envolvimento com o proletariado e enfim, eu acho que o problema da análise dele vai começar
pelo que eu estou prevendo, vai começar a ser a partir de agora, porque eu acho que ele vai querer falar de vai fazer um link disso com o tal do marxismo cultural, e aí eu acho que ele vai dar um rebosteio grande. É bem provável. Mas aí tem também, assim, algumas ressalvas que eu faria em relação a essa fala aí. De fato, esse livro do Regis Debray, ele foi muito importante para as esquerdas armadas nos anos 60. De fato. Na sequência da Revolução Cubana, isso foi assim, muitíssimo importante em toda a América Latina, não só no Brasil, essa opção armada. Mas essa discussão sobre o Gramsci no Brasil, ela é um pouco mais tardia. Porque não é em 64 que a estratégia gramsciana entra dentro das esquerdas brasileiras. Porque em 64 o Gramsci nem tinha sido publicado ainda no Brasil. E claro, existia como você acessar Gramsci no Brasil por duas possibilidades. A edição original em italiano, que era difícil de conseguir, eu imagino, nessa época, e também existia uma edição argentina dos Cadernos do Cárcere. A Argentina é o primeiro lugar, inclusive, onde se publica uma tradução dos Cadernos do Cárcere fora da Itália. O Brasil vem logo em seguida. Então, sim, os cadernos não são publicados em português, pelo menos, em 64. Eles começam a ser publicados em português por volta ali de 66, 67. E mesmo quando são publicados, não são publicados integralmente, porque foram um fracasso de vendas. A editora que fez a publicação, que é a Civilização Brasileira, que é ainda, né, uma editora muito importante para as esquerdas, e mais importante ainda nos anos 60, bancou essa empreitada editorial de começar a publicar os Cadernos do Cárcere, mas fracassou. Tipo, não vendeu. Os Cadernos do Cárcere não venderam. E aí depois veio o AI-5, ficou muito mais difícil ainda de publicar esse tipo de material. Então, quer dizer, a recepção de Gramsci no Brasil efetiva não é de 64. A recepção efetiva de Gramsci é nos anos 70. E assim, num contexto diferente. É nos anos 70, mas ele se populariza mesmo de você ter comentadores dedicados a olhar a obra do Gramsci nos anos 80. Nos 70 já tem. Ah, mas por exemplo, o Carlos Nelson Coutinho, o Leandro Conder, acho que isso é mais pra década de 80, não? Começa no finalzinho de 70. Por exemplo, um ensaio mais famoso do Carlos Nelson, que tem inspiração gramsciana, inclusive, A Democracia como Valor Universal, é de 79. Já tem algumas publicações então, assim, mas já é finalzinho da década de 70. Finalzinho. Então, é esse o meu Agora, ponto. Eu acho que tem uma dedicação intelectual grande ao Gramsci, acho que só a partir da década de 80 mesmo. O Werneck, o Werneck Viana, o Marco Aurélio Nogueira. Tudo na transição, cara, dos 70 para os 80. Uhum. O Luiz Werneck Viana, ele escreve Liberalismo e Sindicato no Brasil, que também é uma inspiração gramsciana, se eu não me engano, é 77, alguma coisa nesse sentido. Então é nessa transição. Por quê? E isso é um ponto que o Olavo não fala, e que é muito importante. O Gramsci no Brasil, ele é mobilizado no período de transição da ditadura para a democracia. Então não existe em 64 essa divisão entre o Regis Debray, Guevara, Mao, etc., e Gramsci em 64. O que existe na real é o PCB, Partido Comunista Brasileiro, racha pra caramba, já tinha começado a rachar em 62, que é PCB e PCdoB, que surge nesse momento, e com o golpe também começam a vários grupos que saem do Partido Comunista, acreditando que o Partido Comunista é meio que, entre aspas, culpado também pelo golpe militar. Marcão, que ele vacilou durante os anos 60. Tô te ouvindo. Não, você ficou mudo aqui pra mim. Uai? Reinicia teu microfone aí. Você tá me ouvindo? Tá. E agora, tá me ouvindo? Deixa eu reiniciar meu fone aqui, vamos ver se é isso. Beleza. Pessoal aí na live, tá me ouvindo? Mal pra isso. Agora voltou. Provavelmente foi um problema técnico no meu fone, mas voltou, pode falar. Não, beleza. O que eu tava falando mesmo?
Ah, tá, de 64. Enfim, obrigado aí, gente, por ter ajudado aí neste momento. Enfim, em 64, o que tem é uma galera saindo do PCB, dizendo que o PCB tinha sido muito débil em enfrentar a burguesia, porque inclusive propunha uma aliança com a burguesia nacionalista, e isso pega muito pra galera nos anos 60. Uhum. Então eles saem do partido e, muito inspirados pela Revolução Cubana, inspirados pela Revolução Chinesa, vão aderir à luta armada. Mas o PCB não faz isso. O PCB mantém a sua linha política de antes do golpe. Uma linha política que começa em 58. Então, quer dizer, essa defesa, ou esse início de defesa da democracia por parte do PCB, não tem absolutamente nada a ver com Gramsci. Porque isso vai começar a ser formulado nos anos 50, quando não tem quase nada de Gramsci aqui. Pra você ter uma noção, a edição argentina do Gramsci está começando a ser publicada exatamente em 58. Então, assim, não tem rastros de Gramsci nisso. O que vai acontecer essa foi uma leitura 70, que sempre me incomodou demais no Olavo de Carvalho, ele fazer essa associação. Porque a referência que eu tenho de Gramsci no Brasil são os trabalhos do Carlos Nelson Coutinho, que eu gosto muito, aliás. E eu sempre tive essa impressão pra mim que existiu uma dedicação intelectual mais massiva dos estudiosos brasileiros ao Gramsci no final de 70, começo de 80. E o Olavo sempre foi muito enfático de colocar assim, o início da ditadura militar parece que como um marco muito importante pro gramscismo no Brasil. É um erro muito grave. Então, isso é bizarro. Isso é bizarro mesmo, como você bem estava falando. Exato. Lívia comentou aqui no chat. Lívia, você não era pra você estar trabalhando, Lívia? Você falou lá no grupo do PA que você ia estar trabalhando agora. Vamos torcer pros chefes da Lívia não estarem assistindo a live. Ela falou que tá usando um fone escondido no cabelo. Eu também faço isso. Meu ponto tá aqui. Vamos lá. Vamos continuar ouvindo o Olavão aí, Marcão? Manda ver. Foram impregnados na mente deles pela sua cultura. Então, o que nós temos que destruir, em primeiro lugar, não é o capitalismo, é a cultura judaico-cristã. Foi dentro dessa linha que o fundador do Partido Comunista Italiano, Antônio Gramsci, começou a trabalhar. Lucas não fala isso, tá, gente? Só pra ficar claro, tá? E Lukács, que a gente tá falando aqui, é Lukács, tá? Porque a pronúncia do nome dele em húngaro não é Lucas? Só que a maioria da galera conhece como Lukács. Como Lukács. Em português. Enfim. Só pra galera não confundir. E tem esse lance de destruir a cultura judaico-cristã. É uma adaptação grosseira que esses conservadores brasileiros, eu não vou chamar de conservador, vou chamar de reacionário, eles fazem para tentar ganhar uma certa empatia de um novo público. Isso é totalmente falso, essa coisa de destruir a cultura judaico-cristã. Enfim. E se for pegar, por exemplo, a ideia de socialismo do próprio Marx, o socialismo e o comunismo, eles são o ápice da humanidade. Ele não pensa isso em termos de ruptura completa com o passado, de criação do zero de uma nova cultura. Tanto é que a própria noção que o Marx tem do marxismo, quer dizer, né? Não tem como ele ter uma noção do marxismo, mas o modo como ele constrói a filosofia dele é uma síntese de várias filosofias da modernidade. Então não dá para dizer assim que eles querem destruir completamente a cultura judaico-cristã. Leia-se aqui cultura ocidental. Porque o próprio marxismo é produto da cultura ocidental. O socialismo é um produto da cultura ocidental. O Engels vai perceber isso. O Engels vai dizer aquela frase clássica que o Gramsci adora, que é a classe operária alemã, a classe operária, na verdade, é a herdeira da filosofia clássica alemã. Então o socialismo é o herdeiro dessa cultura ocidental, digamos assim. Exatamente. Isso é interessante dizer, porque é um cerne da tese do Olavo de Carvalho, de que, na verdade, o comunismo não é antítese do capitalismo, ela é antítese do cristianismo.
E eu acho que assim, existe muito discurso meio propagandístico para as questões do tempo do Olavo de Carvalho, do público dele. Então, enfim, mas isso é uma bobeira muito grande. Isso é assim, você não ter uma interpretação histórica do pensamento. Enfim, vamos continuar indo ouvir o Olavão. Trabalhar na década de 30, mas ele só teve a oportunidade de registrar os seus pensamentos por escrito quando foi para a cadeia. Ficou 12 anos na cadeia, não tinha nada que fazer, então ficava escrevendo o dia inteiro, e daí saiu essa série que se chamava Os Cadernos do Cárcere. E ali ele resume essa concepção. A mesma concepção foi trabalhada em dois frontes. Um, o Antônio Gramsci, e outro, a chamada Escola de Frankfurt, que era um grupo de estudiosos na Alemanha, que financiado por um milionário argentino, criaram lá o Instituto. Para aí. É muito grave isso que ele está fazendo, cara. É muito grave. Ele já começou a fazer isso com o Lukács, ou Lukács, que é começar a tratar os autores como se fossem todos a mesma coisa. Então, quer dizer, ele está dizendo que Lukács na Hungria está querendo destruir a civilização judaico-cristã, Gramsci na Itália quer fazer isso, e os alemães da escola de Frankfurt também querem fazer a mesma coisa. Sendo que não existe nem unidade de pensamento dentro da própria escola de Frankfurt. Exatamente. Você pegar Adorno e Walter Benjamin, são dois pensadores assim, muito diferentes. Completamente. Cara. O Benjamin, inclusive, é até tretado com essa galera da escola de Frankfurt. Então, assim, ele junta todos esses marxistas e todos esses comunistas, digamos assim, dentro de um bolo só, para dizer que todo mundo está fazendo a mesma coisa nesse momento. E o outro erro ali, muitíssimo grave, que ele diz que Gramsci resume essa concepção nos cadernos do cárcere. Cara, se vocês lerem os cadernos do cárcere, em primeiro lugar, não tem nada disso. Em segundo lugar, os cadernos do cárcere são várias notas sobre milhares de temas que o Gramsci está escrevendo durante a prisão. Não existe uma sistematicidade assim de resumir uma concepção nos cadernos do cárcere. Isso, assim, é grosseiro o que ele está fazendo. Porque não existe isso. Eu tenho um comentário bem menos relevante para a história e para a filosofia, que é... Vocês já perceberam como os alunos do Olavo de Carvalho têm um problema sério com queda de cabelo? Vocês viram esse primeiro aqui que parece uma coruja, olha o tamanho da testa dele. Esse daqui já foi. Esse tá se segurando. Esse aqui também já... Enfim. Então, aí, gente, vocês começarem a seguir a extrema-direita, vocês vão perder cabelo. Aqui a gente tem um comentário com uma pergunta que vou até colocar na tela aqui, ó. A pergunta é a seguinte: uma vez eu li que a condenação que o Vaticano fez do comunismo é por conta que trata-se de uma ideologia materialista apenas. Confere? Não sei te dizer, mas faz sentido. Em parte, sim. Só que aí que tá, quando existe uma condenação da Igreja Católica, no final do século XIX, que não é ao comunismo só, exatamente. A Igreja Católica também condena o liberalismo no século XIX. É verdade. Isso é muito interessante, é junto. Então, na real, o que está acontecendo com a Igreja no século XIX? Ela vem de um processo histórico até de longa duração, se a gente for pensar, de perda de autoridade. Então você tinha uma igreja católica, você tinha um catolicismo unificado dentro da Europa até o século XVI, unificado no sentido de que, claro, sempre existiram outras religiões, etc e tal, mas assim, em termos políticos, o catolicismo era algo geral para a Europa. Existia uma cristandade europeia vinculada ao catolicismo. Com a reforma protestante, isso começa a ser questionado. Mas ainda é questionado dentro de uma esfera religiosa. Então, é um questionamento que parte ainda de uma esfera religiosa. Agora, a Igreja Católica, nesse momento, não está reagindo só ao materialismo, mas ela também está reagindo a um mundo que se torna cada vez mais laico, a um mundo que se torna menos religioso, ou que a religião começa a cumprir menos funções do que cumpria antes. Então, na real, essa condenação ao comunismo tem a ver, sim, com essa discussão sobre o materialismo,
mas também tem a ver com esse momento político da igreja dentro da modernidade, no qual essas ideologias, digamos assim, têm ganhado mais espaço dentro da realidade europeia, principalmente. Então é uma reação do catolicismo em relação a isso. O próprio Gramsci discute isso o tempo todo. Os textos de juventude do Gramsci, por exemplo, são muito marcados por isso, dessa discussão que a Igreja Católica está tentando propor e essa condenação. E aí se cria essa ideia também, e a Igreja, claro, quer botar isso adiante, de que essas novas ideologias da modernidade, o liberalismo, o comunismo, etc., elas seriam anticristãs por excelência. Por isso que rola essa condenação. Que também é uma certa angústia com o mundo moderno, né? Enfim, Total. E os seus sistemas. Mas falando em angústia, vamos continuar ouvindo o Lavão aqui. Começaram a trabalhar essa ideia do que se chamaria depois Revolução Cultural. E por outro lado, Antônio Gramsci. Mas existem diferenças e semelhanças entre as duas correntes, mas no fim, na prática, vai dar na mesma. Né? Então, olha aí. A ideia básica é do Esse é uma coisa que me causa muito estresse, assim, quando eu ouço tanto os vídeos do Brasil Paralelo quanto falas como as do Olavo de Carvalho, que é de fazer algumas simplificações extremamente grosseiras e que são muito vazias. No tipo, isso que ele acabou de falar, por exemplo, eles tinham algumas diferenças, algumas semelhanças, mas no fim, na prática era a mesma. Qual prática? O que na prática? O que você está chamando de prática? O que era a mesma coisa? Todos eram comunistas, todos eram anticristãos. Exatamente. Então isso é uma coisa que dentro da narrativa dele ele solta, e as pessoas já estão tão envolvidas com aquilo que ele está falando que elas simplesmente compram. Entende? Mas é vazio, você vê, é completamente vazio isso que ele coloca. O que é a prática, sabe? Enfim, continuar. Não, e aí só mais um adendo aí. Esse conceito de revolução cultural não existe em nenhum desses pensadores. São das vozes da cabeça dele. Eu gosto muito da forma que ele coloca, que é o que vai ser chamado de revolução cultural. Não vai ser, ninguém chama. Quer ver, ó? Ele chama. Mas existem diferenças e semelhanças entre as duas correntes, mas no fim, na prática, vai dar na mesma. Né? Que, financiado por um milionário argentino, criaram lá um instituto e começaram a trabalhar essa ideia do que se chamaria depois Revolução Cultural. É isso daí. Ninguém chamou de Revolução Cultural depois. Absolutamente ninguém. A Olavo só. Só uma coisa foi chamada de Revolução Cultural. A Revolução Cultural do Mao Tse Tung na China. Que nada tem a ver com com os movimentos marxistas do Ocidente. É muito bom deixar isso claro. Nada. Não se conversam, não são nem muito amigos. Então, isso é muito bizarro, assim. E ele tenta, assim, colocar na terceira pessoa do plural algo que é só dele, que é essa questão da revolução cultural. Vamos lá. E por outro lado, Antônio Gramsci. Mas existem diferenças e semelhanças entre as duas correntes, mas no fim, na prática, vai dar na mesma. Né? Então, a ideia básica é de uma destruição civilizacional. Ou seja, você corroer todos os valores, critérios, símbolos, modos de pensar. Portanto, para isso precisa ter uma ação em profundidade na sociedade. Isso quer dizer que, a partir daí, a ação comunista passou a atuar em frontes que antes eram totalmente ignorados. As escolas, as igrejas, sociedades de bairros, clubes, clínicas de aconselhamento matrimonial e de psicologia, tudo isso virou fronte de batalha. Então, era a ideia da guerra cultural total. Nada pode escapar. Tá certo? Pausa isso aí. Era uma coisa... Guerra cultural total. Isso, obviamente, também não existe em nenhum desses autores. E aí entra um ponto, que é um ponto que o Sorrilha gosta muito de dizer, que é o seguinte: esses lugares todos que ele falou aí já eram frontes de batalha muito antes do comunismo existir. Frontes de batalha no sentido de que todos esses lugares são disputados politicamente.
não é? Então não são os comunistas que criam isso. A Igreja Católica não tem o seu aconselhamento matrimonial de como você deve seguir o seu casamento? A Igreja Protestante deve ter também alguma coisa semelhante. Os comunistas tinham alguma coisa semelhante. Então, quer dizer, isso não é uma criação comunista. Isso é simplesmente um modo quase que natural de funcionamento da política. As instituições, elas são disputadas por diferentes grupos políticos. E isso é normal. Ele está colocando isso como se fosse um empreendimento maléfico dos comunistas, um empreendimento subterrâneo dos comunistas que ninguém sabe, mas isso é simplesmente o funcionamento normal da política. O Olavo, ele é muito competente em tentar transformar toda essa narrativa quase num episódio de O Pink Cérebro. Ele coloca tudo como um plano muito aconcomunado, comunista. E não, são processos completamente naturais, sabe? De disputa, cara, não é, pelo amor de Deus, você vai me falar que com o comunismo nasceu as disputas institucionais, disputa política, tipo, porra, né? Não. Aliás, vou dizer uma coisa, num primeiro momento, os comunistas nem entraram diretamente nas grandes disputas institucionais. Isso levou ainda umas décadas, levou um tempo bom ainda. Mas vamos seguir. Tão inédita que o pessoal do outro lado nem percebeu, levaram décadas para perceber. Você vê no Brasil, por exemplo, eu, já com um atraso monumental, eu escrevi um livro sobre isso, publiquei em 93, chamado A Nova Era Revolução Cultural. No meio militar, a primeira reação levou 8 anos para aparecer. E mesmo o general José Fábrega escreveu um artigo falando a respeito, não foi muito bem recebido o artigo, e depois outro general, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, meu amigo já falecido, escreveu 2 livros excelentes, resumindo a concepção do Antônio Gramsci. E só para você saber, o general Coutinho morreu amargurado pela indiferença dos seus colegas, né? Uhum. Então, isso quer dizer que no Brasil o NPC não esqueceu o muito microfone bem atualizado aberto com isso até hoje. E eu digo, eu já comecei atrasado, porque a absorção da concepção do Gramsci pelo Partido Comunista Brasileiro começou em 64, 65. É o que nós falamos. Não começou, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Não era nem traduzido para o português ainda. Pois é. Enfim, bizarro. Uma das poucas pessoas que tinha lido Gramsci no Brasil naquele momento era o Carlos Nelson. Assim, pouca coisa. E demorou para ele começar a publicar sobre, né? É que ele tem alguns textos que já citam Gramsci da juventude dele, quando ele ainda morava na Bahia. Mas, assim, são coisas muito incipientes. Você tem menções esparsas ao Gramsci, assim. E, cara, mesmo quando o Gramsci começou a ficar mais popular no Brasil, ainda não é grande coisa. Porque ele dá a impressão de que tem um gramsciano a cada esquina. De que você vai sair, assim, na porta da sua casa e você vai encontrar pessoas falando sobre Gramsci. Assim, você vai no boteco, todo mundo vai estar falando sobre Gramsci. E não, cara. Assim, e vou falar a real, uma coisa importantíssima que eu reparei. Eu tenho dado aulas de Gramsci em muitas universidades. Eu sou convidado, inclusive, se a sua universidade quiser uma aula sobre Gramsci, a sua escola, qualquer um, me chama que eu vou. Aí a gente vai fazer. Marcos faz a revolução cultural a partir da sua escola. Isso. Exatamente. Eu posso doutrinar a sua escola, a sua universidade para você. Mas agora falando sério, cara, eu fui na Unesp, na UNB, na Unifesp e onde mais? Na UFO, né? Não foi? Não, na UFO não. Não, foi na abertura, não foi na abertura da UFTM? Foi. Antes da pandemia. Fui na UEG, na UEG. E, cara, os alunos de graduação não sabiam quem era Gramsci. Não sabiam. E eu perguntei, gente, o que vocês sabem de Gramsci? Só ouvi falar as coisas que o Olavo fala. Então, assim, cara, isso quebra qualquer argumento do Olavo. De
que os alunos da graduação em História não sabiam quem era Gramsci. E isso não é uma crítica, gente. Não é uma crítica de jeito nenhum. Isso. O que eu quero dizer é, ninguém é obrigado a conhecer autor nenhum, eu também não conheço um monte de autores aí. Mas agora, como é que existe uma doutrinação gramsciana nas universidades, sendo que os alunos não fazem nem ideia de quem seja Gramsci? E não tem que fazer ideia, sabe? Não tem isso. Mas Tem eles que... são. Calma aí, mas aí você tá ignorando a tese do Olavo. Eles são gramscianos sem saber que são. Sem saber. Mesmo que os professores da Unesp também, muitos não tenham lido também. É o gramsciano metafórico. Entendeu? Inconsciente, né? Exatamente, porque Gramsci é tão perverso que ele faz isso. Ele diz isso nos livros. Esse livro aí que ele citou, esse argumento que ele está construindo a partir desse livro aí de 93, é muito grave, esse argumento. Ele está citando esses militares amargurados aí por uma razão. Porque ele vai pensar... É terrível isso que eu vou falar agora, gente. Isso dá um corte, Jonathan. Começa o corte daqui. Caramba. A leitura que o Olavo tem da ditadura militar, tinha da ditadura militar, é a seguinte. O objetivo da ditadura militar não foi cumprido. Por que não foi cumprido? O objetivo era combater os comunistas e destruir os comunistas. E isso não foi feito na perspectiva do Olavo. Por quê? Por causa dessa distinção na cabeça dele entre a luta armada e o gramscismo. A ditadura militar, na perspectiva dele, derrotou a luta armada, mas não derrotou os gramscianos. Então, por isso que ele está falando desses militares que morreram amargurados, porque, na perspectiva dele, seriam militares que estariam avisando o que estava acontecendo de fato, que os comunistas largaram as armas e começaram essa batalha cultural, essa guerra cultural, e ninguém ficou sabendo disso. Então, assim, a leitura que ele faz é essa. A ditadura militar não completou o seu objetivo principal, que era derrotar os comunistas. E ele diz o seguinte, que na verdade a ditadura militar eliminou os conservadores e só deixou os comunistas. Enfim. Grave. Vamos continuar aí, Olavão. Nos passa conhecimento. Começou por iniciativa do Enio Silveira, e era o dono da maior editora comunista do Brasil, a editora Civilização Brasileira, que então criou uma revista especialmente para o debate interno da esquerda, a revista chamada Revista Civilização Brasileira. Né? Evidentemente, eu li todos os números dessa revista, até que ela parou de funcionar, e ali você tem ideia da profundidade e da seriedade do debate que os esquerdistas se entregaram naquele momento. Eles não estavam para brincadeira. Eles falaram, nós caímos do cavalo uma vez, não queremos cair duas, não vamos cair nunca mais, nós vamos levantar disso e tomar tudo. E de fato o fizeram. Só que pelos métodos do Gramsci, os quais são discretos por natureza. Na estratégia do Gramsci, a maior parte da militância envolvida não sai pregando ideias comunistas. Ao contrário, ataca pontos específicos que representam pilares da civilização. Como, por exemplo, a própria ideia de família, a moral sexual, as bases do direito penal e civil. Eles vão atacando ponto por ponto. Quer dizer, no fim abrange tudo, mas cada um trata de um pedacinho. O pessoal do outro lado, vendo essa ação disseminada, não consegue identificar nela um ataque direto. E pensa que isso vai passar, que isso são modas. Quando começou o negócio politicamente correto, todo mundo ria. Só que não ria era eu já sabia o que era, já estava chorando. Né? Eu sei, como dizia o Paulo França, já vi esse filme e sei quem morre no fim. O Olavo, ele sempre se coloca na perspectiva muito profética. Ele sempre sabe o que está acontecendo. Ele está sempre antecipando todos os movimentos da sociedade brasileira. Né? Então, assim, a figura que ele constrói para si de intelectual, a narrativa que ele constrói de si mesmo como intelectual, ela é muito, muito perigosa também. Porque é uma narrativa muito pessoalista, assim, personalista, e que coloca ele como um ser humano muito diferenciado em relação a todos os outros. Como quem diz assim, olha, tá vendo esse mundo contaminado por todos esses problemas aí? Eu estou fora desse mundo contaminado.
E não só estou fora desse mundo contaminado, como eu sou a voz que consegue descontaminar esse mundo. Eu sou a voz que consegue iluminar esses aspectos que estão escondidos das pessoas. Ele é a voz que consegue descontaminar porque ele foi a voz que previu que isso iria acontecer. Ele trabalha muito com isso. E vai muito de quando ele se coloca no papel de cientista político. Inclusive, ele vendia um curso de ciência política e que o mote do marketing dele era meio que falar: como é que eu consigo prever tudo que vai acontecer politicamente? Como é que. Qual é o meu método para conseguir já entender o que se vai acontecer daqui a 10 anos? Então, é isso, sabe? Ele se coloca muito como o profeta político. Aquele que já consegue entender o que vai acontecer nas próximas décadas na política. O que vai se desenhar e tal. E por conta disso, ele é a voz que vai acalmar a angústia que ele está criando. Isso é muito bom para se vender. É que pra mim, tudo que o Olavo que ele se coloca tem um fundo mercadológico nisso. E é muito fácil fazer isso, cara, de alguma maneira. Porque a gente pode fazer, assim, umas previsões meio óbvias. E dizer, tipo, olha, o capitalismo vai entrar em crise. E aí você fica falando isso, entendeu? Uhum. Vai entrar em crise, vai entrar em crise. Os comunistas vão dominar o mundo, não sei o quê, não sei o quê. E aí, cara, você faz os movimentos da história confirmarem o que você está querendo dizer. Então é uma previsão que você cria. Exatamente. A própria previsão. Porque não existe uma política que anda de forma homogênea no mundo. Você vai pegar, você pode pegar os exemplos que lhe convém para provar teu ponto. Isso. Entende? Então, eu posso falar assim: nossa, a direita está em ascensão no Brasil. E aí eu posso pegar vários exemplos para tentar provar isso. Como eu também posso falar assim que a esquerda está em ascensão no Brasil e pegar os exemplos que me convêm e de forma abstrata provar o meu ponto. Entende? Então, o Olavo se funda muito nisso. E quando você tem uma interpretação homogênea da realidade, é muito fácil você fazer previsões. Porque ele tem uma interpretação homogênea da realidade, que parte dessa ideia de um mundo em decadência, que parte dessa ideia de um mundo onde está sendo dominado pelos comunistas. Então é óbvio o que vai ser daqui 10 anos para ele. Porque tudo se repete. Exato. A história para ele é uma grande repetição da mesma coisa. Então, claro que eu vou fazer previsões. Eu posso fazer previsões para daqui 200 anos. É fácil. Quer dizer, então o Olavo previu tal coisa. Claro, para ele a história é aquilo ali mesmo. Então até eu faço previsões assim. Vamos lá. Então foi assim, gradativamente eles foram ocupando todos os espaços. Para você fazer uma ideia de como eles levaram isso a sério, no tempo do governo militar, a esquerda já dominava a imprensa brasileira inteira. Você não tinha um jornal cujo diretor de redação não fosse comunista. Mentira. Deslavada, né, cara? Nossa, é uma mentira deslavada isso que você tá falando. Não tem um jornal que não fosse comunista. Meu amigo, não tinha um jornal comunista. Pelo amor de Deus, ainda mais na grande imprensa, na imprensa burguesa. E aí é interessante, porque o João Teófilo, ele lançou um livro, acho que foi ano passado, ou antes do ano passado, não lembro, que se chama Nem Tudo Era Censura, que exatamente desmonta uma narrativa que a imprensa hegemônica tenta criar de que ela foi vítima da censura na ditadura militar. Enquanto muito parte dessa ditadura, dessa imprensa, foram grandes colaboradoras da ditadura militar. Existia um corporativismo muito grande entre elas de se dedicar a apoiar a ditadura. Então, assim, que vem o título, nem tudo era censura. Pra mostrar que, assim, é uma mentira deslavada essa narrativa de que a imprensa hegemônica sofreu na mão da ditadura.
Entende? É claro que teve perseguição, é claro que teve censura, mas teve muito colaboracionismo também. Muito colaboracionismo. Então, assim, isso é mentira. Factualmente, isso que ele está falando é mentira. Sobre não tinha um jornal que não tivesse comunista, sabe? Até os que foram brutalmente assassinados, como Herzog não era comunista. E talvez ele era o que tinha mais à esquerda dentro dos jornais. E ele não era comunista. Então, assim, isso. Mas pro Olavo todo mundo é, né? Mas, entende? É aí. Ele parte de coisas factualmente mentirosas pra tentar mostrar. Então quando se deu a ditadura, não existe. Olha isso. Olha que pesados que ele fala. Vou até colocar de novo. Se carregar. Tá. O YouTube se recusa a ouvir isso de novo. Calma aí, vou recarregar o vídeo aqui. É muito grave, cara. Não, porque, tipo, assim, isso é uma fake news. Isso é uma fake news, assim, deslavada. Que vai embasar tudo que ele tá falando. Sabe? Tá o NPC aí. Os NPC. Então foi assim, gradativamente eles foram ocupando todos os espaços. Para você fazer uma ideia de como eles levaram isso a sério, no tempo do governo militar, a esquerda já dominava a imprensa brasileira inteira. Você não tinha um jornal cujo diretor de redação não fosse comunista. Nenhum. Olha que grave isso. Que grave, isso é mentira. Isso, meu Deus do céu, o que tinha de filhote de Carlos Lacerda na imprensa. Se bem que, pô, Olavo, é capaz que o Carlos Lacerda era comunista. Não, e veja uma outra coisa, cara. Vamos supor, por uma loucura, que o diretor de redação fosse comunista. Isso não implica necessariamente que o jornal seja comunista. Porque veja, por exemplo, a Folha de São Paulo. Ela tem uma gama de colunistas muito grande. De pessoas de esquerda e pessoas de direita, inclusive. Você tinha, não sei se ainda escreve, o Vladimir Safatli escreve na Folha. O Kim Kataguiri já teve coluna na Folha. Então, quer dizer, por mais que você tenha diretores... Reinaldo Azevedo. Então, cara... Então, assim, um jornal, ele é muito mais do que só as convicções políticas dos seus donos e dos seus diretores. Tem muito mais coisa envolvida dentro da produção de um jornal do que isso. Então, assim, uma análise da mídia, gente, é algo muito importante. A gente precisa aprender a analisar mídias para não cair nesses discursos muito fáceis. Inclusive a esquerda também reproduz discursos muito fáceis sobre a mídia. Um argumento, às vezes, até muito semelhante. No sentido de que toda a mídia é golpista, toda a mídia é bolsonarista, toda a mídia não sei o que. Como se tudo fosse igual, e não é, cara. Um jornal é um complexo de coisas. E isso cria uma armadilha para a própria esquerda, quando você acredita nisso. Pois é, cara. Bom, vamos lá. E qualquer cidadão que fosse de direita ou conservador, reconhecido como tal, era boicotado e acabar sendo expelido, ainda durante o governo militar. Durante o governo militar, saíram de circulação os artigos, por exemplo, do Gustavo Corsão, do Lenildo Tabosa Pessoa, do Nicolas Boer. Todos os jornalistas conservadores foram sendo cortados um a um. Então chegou-se ao domínio completo. Existe uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo, chamada 60 anos de jornalismo, foi publicada na década de 80. E você vê ali as grandes figuras do jornalismo em São Paulo, eram todas comunistas. Só tinha duas exceções. No meio de 200 nomes, tinha duas exceções que não contam. Provavelmente eram 200 nomes, devem ter, sei lá, 3 comunistas e se muito, mas daí todo mundo era comunista. Eu vou pesquisar esse negócio aí, cara. Como é que chama? 60 anos de jornalismo. Foi publicado nos anos 80. No Brasil? É. Vamos ver. Se eu acho. Toca aí que eu vou pesquisar isso aqui. Ao mesmo tempo, eles estavam dominando o sistema educacional. Usando, sobretudo... Eles estavam dominando o sistema educacional com a matéria de moralidade civil. Moral e cívica. Moral e cívica.
publicações da Fundação Vitor Chivida, chamada Escola e Sala de Aula, que iam fazendo a cabeça dos professores e introduzindo as ideias de Vygotsky, Emília Ferreiro, todos esses doutrinários comunistas da educação. Né? Eu gosto da ideia de Vygotsky comunista e Vygotsky bombando na educação brasileira nos anos 60. Pois é, cara. Cara, nunca entrou numa sala de aula, né, velho? Mas claramente, essa enfim, há uma certeza que a gente tem dos bolsonaristas. Nunca pisaram numa sala de aula para ensinar adolescente. Nada. A profundidade e a imensidão desta operação, as pessoas não conseguem medir até hoje. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles estão criando um novo currículo, como no Brasil, novo modelo curricular. Eu acho que é nova base curricular, não sei como chama no Brasil. Aqui é Common Core, né? Quer dizer, o núcleo comum. Né? E o núcleo comum, as pessoas discutem, umas gostam, outras não gostam, até que apareceu o pesquisador e foi rastrear. Falou, de onde apareceu isso? Então descobriu que, em primeiro lugar, todos os modelos iniciais do Common Core tinham vindo da Europa. Ela foi extraída na Europa. De onde veio? Veio tudo da Rússia. Veio tudo pronto da União Soviética. Então, o modelo de educação que está sendo implantado nos Estados Unidos, a duras penas e com muita discussão, e no Brasil sem dificuldade nenhuma, está roubando a porta aberta, é um modelo soviético, concebido para efetivar a revolução cultural. E aí é que eu falo do vazio das coisas, de que você acaba não precisando explicar. Qual que é o modelo soviético? O que é o modelo soviético? Tipo, porra... Cara, eu acho que ele tá falando, pelo que eu tô entendendo, é a ideia de construtivismo que ele quer criticar. Mas isso é o modelo soviético? Não mesmo. Não mesmo, cara. Paulo Freirevsky. No fundo ele vai chegar nisso, cara. No fundo ele vai chegar nisso. Porque no fundo, a discussão que ele tá fazendo não se pode ensinar a modernidade. E a modernidade, ela é comunista, de alguma maneira. É até difícil a gente desconstruir essas ideias, porque quando chega num ponto do absurdo, como esse que a gente está vendo agora, é muito complicado você desconstruir, porque você tem que voltar no beabá, de alguma maneira, para começar a desconstruir essas ideias. De que, claro que não existe um modelo soviético de educação no Brasil. Aliás, se você pegar a própria BNCC, ela tem perspectivas até bastante liberais, se a gente for olhar. Tem a perspectiva de formar a partir de habilidades e competências. E habilidades e competências, elas estão ligadas ao saber fazer, a mobilizar conhecimentos para resolução de problemas, a atender demandas de mercado de trabalho. Pô, se isso for comunismo, cara, pelo amor de Deus, sabe? Aonde a gente tá, cara? A ideia do indivíduo poder moldar o seu próprio caminho dentro da escola, que você vai poder escolher determinadas disciplinas, itinerários formativos, a ideia do ensino técnico junto ao ensino médio. Cara, aonde isso é comunista? Me ajuda. Não, mais do que comunista. Soviético. Soviético, para, cara. Não, e é legal o rastreio que ele faz, né? Vem tudo da Europa, aí depois vem tudo da Rússia. Exatamente. Todo o sistema americano vem da Rússia. Por favor, gente, me ajuda. Então, quando começa toda essa coisa, por exemplo, ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, etc., tudo isso é a revolução cultural. Então, por aí você vê a imensidão da coisa. E eles foram prosseguindo nisso, dando mais importância ao fronte cultural do que ao fronte político próprio, político eleitoral. Mantinham alguém ali, algumas pessoas no fronte eleitoral, mas não davam muita importância, porque eles sabiam que você vencer uma eleição e tomar o poder antes de completada a revolução cultural seria suicídio. Isso quer dizer que nós podemos dizer que na década de 90 a revolução cultural no Brasil estava 100% vitoriosa. Não havia uma voz contrária. Nada. Tinham conseguido tapar a boca de todo mundo. Até que apareceu eu fui a única exceção, eles não sabiam quem eu era. Nosso alecrim dourado.
Mas Olavão é um Pronto. alecrim dourado mesmo, né? Pronto. O profeta. É. Só eu. Mas é Eu sei que engraçado porque assim. O Collor ganhou a eleição, mas o Brasil era comunista. O Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição, Mas era o FHC comunista. é comunista, né? Ah, cara, pelo amor de Deus. Agora eu me irritei com isso daí, cara. Eu O tô irritado, Olavo. cara. Mas é engraçado que essa é a tese do Olavo do porquê que o governo Bolsonaro não deu certo, né? Porque ele Ah, fala só tem que. comunista, né? Ele fala que. Exatamente, ele fala que o. É uma ejaculação precoce. Fala não, falava, né? O Lavão já não tá se pronunciando tem um tempo. Lavão, queremos você aqui nessa live, hein? É, ele diz que o governo Bolsonaro foi uma ejaculação precoce porque não existiu o. Digamos assim, uma mudança da cultura brasileira pro conservadorismo. Aí ele é gramsciano, então, né, pô? Tá fazendo a mesma coisa que tá criticando. Exatamente. Se Gramsci fosse um filme, ele ia ser tipo o Gramsci Prata, sabe? Que é o inimigo clone do Gramsci. É, cara. Então, e essa é a tese do Sorrilha. E o Sorrilha tem completamente razão nisso. Sorrilha, queremos você aqui. Aliás, ele tava aqui semana passada. A tese dele é essa, cara. E foi por causa disso que eu comecei a estudar o Olavo de Carvalho. É tudo culpa do Sorrilha, isso. Sorrilha De desgraçou fato, sua cara, cabeça. desgraçou, cara. Eu vou mandar a conta do psiquiatra pra ele. Falando pro Sorrilha, paga aí, porque. Não, mas agora é sério, cara. Isso é muito grave, cara, porque ele tá querendo fazer a mesma coisa. Ele tá propondo a mesma coisa. Tem um livro que eu acho que é muito importante de se ler, que fala sobre o Olavo de Carvalho, de um cara chamado Martim Vasques da Cunha, que se chama, eu não lembro. Pera aí que eu vou descobrir. Vai falando que eu Alguma procuro coisa, aqui. Vai falando que eu procuro alguma aqui. coisa. Ah, beleza, procura aí. Produção, por favor, procure aí. É, e que o cara faz exatamente essa análise, que por um lado o Olavo é um reacionário, mas por outro ele se propõe também em alguns sentidos, com todas as aspas do mundo, como uma espécie de revolucionário, no sentido de que ele se coloca nessa perspectiva do profeta, que vai mudar a realidade, ele se coloca na perspectiva do único que sabe das coisas, e isso está textual, inclusive, nos livros dele. Uma outra dica que eu dou para vocês aí eu é um confesso só que eu capítulo. já criei um certo ranço desse Martim Vasques da Cunha, porque eu coloquei no Google, a primeira coisa que apareceu é um vídeo dele conversando com o Lobão. Mas Não, mas aí que tá. os livros dele é A Poeira da Glória, Não é esse, não. A Tirania dos Especialistas. Esse aí, é esse aí. A Tirania dos Especialistas. Esse aí. Mas assim, cara, ele é um conservador. E o interessante disso é uma crítica conservadora ao Olavo de Carvalho. Sabe? Eu acho esse texto muito legal. Por ser uma crítica conservadora ao Olavo. Chamando ele de reacionário e tudo mais. Entende? Então, é um livro muito bom. E a outra dica que eu dou para vocês, aí vou fazer uma indicação minha, que eu publiquei recentemente um capítulo sobre o Olavo de Carvalho, num livro que se chama Os Signos do Atraso. É uma coletânea de textos sobre o pensamento social brasileiro, e tem um texto meu aí. Se vocês quiserem Pô, depois, que nome bonito, hein? link. Os Signos do Atraso. Não é massa, cara? Você tem uma cópia dele sobrando aí, Marcão? Mano, só tem a minha. Devia ter roubado quando eu tava aí na tua casa. Não, pior que tava na minha casa em Uberlândia. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos acabar com isso, pelo amor de Deus, não aguento mais ouvir o Olavo. Vamos. Ai, cara, ouvir o Olavo me faz pior do que ouvir o Brasil Paralelo. Parecia um cara dizendo umas coisas esquisitas, não entendiam direito o que eu estava falando. E daí, aos poucos, eu consegui abrir um espaço para que o pessoal da direita, conservador, liberal, tivesse voz novamente. Eu abri um espaço. As bocas tampadas fazia 30 anos. Né? Então isso aí mudou um pouco a situação. Porém, o que eu fiz no campo cultural, quer dizer, eu acho que eu consegui abrir um rombo no muro do monopólio esquerdista da opinião pública.
E daí começou a aparecer blogs conservadores, instituições conservadoras, movimentos conservadores para tudo quanto é lado. O monopólio esquerdista da opinião pública, que elegeu o Collor, o Maluf em São Paulo, o Pita. Mas são todas figuras comunistas. Estamos chateando já, cara. Alguns até conquistaram algum espaço na grande mídia, como o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, mas a maioria ainda continua em blogs. Então, nós rompemos o monopólio da opinião pública, mas não rompemos o monopólio da mídia. Na grande mídia, eles ainda dominam 100%. E, você vê, quando houve a primeira eleição do Lula a presidente, o Partido dos Trabalhadores até então tinha tido, no máximo, 20% do eleitorado. No instante em que a Revolução Cultural já estava totalmente pronta, foi possível impor esse candidato Lula como se fosse a pessoa mais inocente do mundo. Se você naquela época dissesse para as pessoas o Lula é comunista, o Lula é esquerdista, elas diriam não, de maneira alguma. Então foi, como se diz, a revolução camuflada, a revolução disfarçada. Quer dizer, enquanto o Lulinha, Paz e Amor, com toda aquela imagem de democrata, etc., subiu ao poder, ele mesmo já tinha fundado o Foro de São Paulo, que é o centro de comando estratégico da esquerda latino-americana. Quer dizer, eu vou falar o que eu falei na live da semana passada. Eu adoro o peso que eles dão pro Foro de São Paulo, a importância que eles dão pro Foro de São Paulo, que o Foro de São Paulo não tem. O sonho do Foro de São Paulo é ser tão importante quanto eles dizem que é. E tem um fato mentiroso aí, cara. Ele então não é fato. Hã? Então não é verdade, fato. É fake. Tem um fake aí dele também, de que o Lula nunca teve mais de 20%. E não é verdade. Em 89, eu tô até pegando aqui os dados da eleição, ele foi pro segundo turno. E no segundo turno, ele tem 46,97% dos votos. É que ele tá pegando as eleições dos anos 90, que o FHC massacrou, né? O FHC ganhou no primeiro turno. Mas ele teve mais que 20%. Nos dois casos? Ele teve 94, você tá querendo 27. Você tá querendo informações corretas do Olavo de Carvalho? Você tá pedindo muito pra ele, né? E em 98 ele teve 31, cara. Olha só. 31. Fazendo como as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, até reconhecendo, disseram, vocês salvaram o movimento comunista. Estava moribundo, vocês salvaram, deram nova vida. Né? Então você vê como é que o sujeito que é o comandante da estratégia comunista no continente não é comunista. Daí aparece essa besta desse Marco Antônio Villa dizendo como o Lula não pode ser comunista porque ele nem leu Karl Marx. Eu digo, mas é só um cretino diz isso, porque 99,999% dos comunistas nunca leram Karl Marx. Puta que pariu, e aí? Então, para ser comunista tem que ler Marx? Olha só que surpreendente. Cara, nossa, quem diria? Mas esse é o meu ponto do delírio dessa análise do Olavo. Ele acha que a grande maioria das pessoas são comunistas sem saber por culpa do Gramsci. Isso é tão idiota, mas isso é tão idiota, porque... E aí, o historiador Vitu, ele fez um comentário que entra nisso daqui. Ele escreveu o seguinte aqui, ele usa o identitarismo como o que está fazendo a esquerda ganhar a guerra cultural, mas é exatamente ela que faz a esquerda se desintegrar e esquecer da luta de classes. Por mais que eu acho que não são necessariamente tão antagônicas assim o identitarismo e a questão de classes, mas tem um ponto aí que entra no desacordo, que é exatamente isso que faz não ter sentido o que o Olavo de Carvalho faz. O identitarismo, ele não faz ninguém ser comunista. E mais do que isso, o identitarismo nem faz alguém ser de esquerda. Cara, tá aí um bom exemplo que é essa esquerda, entre aspas, da grande mídia. Tipo Gabriela Prioli. Gabriela Prioli não é de esquerda. O que mais existe na mídia é liberal... liberal progressista. Uhum. Nenhum deles é comunista. Então, mas aí entra, cara, que o conceito de esquerda que ele trabalha já não é mais o conceito de esquerda dos liberais.
que a gente falou na live passada, que o conceito de esquerda de liberais, como por exemplo Mises, Hayek, é a presença do Estado, que é o que permite dizer que Hitler é de esquerda, por exemplo. É que a ditadura militar brasileira também. Exatamente. Mas agora, o que o Olavo trabalha, ele trabalha numa chave progressistas conservadores. Então, desse ponto de vista, todo mundo que não é conservador é meio que de esquerda. Exatamente. O que é grave pra caramba, porque aí você vai meter no mesmo balaio, você vai colocar um comunista e um liberal, que não é conservador. Porque isso também tem que ficar muito claro. Liberalismo não é conservadorismo. E assim, um comunista tá muito mais próximo de um conservador do que tá próximo de um liberal, viu? Eu também acho. Pô, assim, desculpa a opinião impopular, mas é. Enfim. E isso não é uma crítica aos camaradas comunistas, não, viu? Mas de fato, historicamente, é uma proximidade maior. Não que são amigos, não que enfim, dão as mãos. Mas é mais próximo do que um liberal. O que o Jonathan está querendo dizer, no fundo, é que existe um descontentamento comum entre comunistas e conservadores. Exatamente. Um descontentamento com o mundo moderno, com sinais muito invertidos. Mas tem um subsolo histórico de um descontentamento com o mundo moderno. Os conservadores, para dizer, não muda nada, não muda nada, claro, tô sendo grosseiro aqui, mas assim, é preciso conservar algumas coisas diante da modernidade, e os comunistas dizendo, olha, a modernidade tem que mudar. Entendeu? Então ambos têm esse mesmo incômodo em relação à modernidade, que os liberais já não têm, de maneira geral. Exatamente. Eu digo para um amigo meu aqui de Uberaba, cara, eu digo que só os liberais são felizes. Todos os outros são ideologias tristes. Porque só o liberalismo acredita estar vivendo no melhor dos tempos. E não todo o liberalismo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma generalização obviamente absurda, mas é isso. Só os liberais são felizes. Vamos lá. E o sujeito não é comunista pelas suas ideias, é comunista pela sua Marcão. participação no esquema. Mesmo que ele não tenha nenhuma ideia na cabeça, ideia não importa. Importa é o compromisso real que o sujeito tem com os seus correligionários, com organizações. Então foi assim que eles tomaram. Não tem nada Olha na essa cabeça. Aspa. Ideia não importa. Não, acaba com isso aí, porque... o poder, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém reagisse. Mas o único sujeito que tentou reagir realmente fui eu. Antes de mim, o Paulo Francis o Paulo Francis morreu. Né? Você também! E mesmo assim, o Paulo Francis não tinha um conhecimento efetivo desse negócio gramsciano. Eu que comecei a dar a dica para ele, depois que nós nos conhecemos na casa de um amigo comum. Ele preferiu morrer, né? Daí que ele começou a ler essas coisas com atenção. Então... Mas o Paulo Francis conhecia a Petrobras. Né? Como é? Ele conhecia muito bem a Petrobras. Sim, o caso da Petrobras ele conhecia, ele anunciou com anos de antecedência. Só que é o seguinte... Não, essa aspas é forte, hein? Mas ele conhecia a Petrobras. Que é isso, cara? Atenção, assim, comunistas do Brasil. Atenção, comunistas do Brasil. Vocês querem a fonte de toda a revolução cultural que o Brasil precisa? É na Petrobras. Cara, não teve nenhuma participação dos caras o vídeo todo. Os NPC estavam quietinhos, né? Os NPC, tirando até o NPC ali que ficou com o microfone ligado e aparecia ele de vez em quando. Puta merda, cara. Aí, quando o NPC resolve ter uma fala, ele conseguiu ser pior, conseguiu ser mais sem noção do que o Olavo de Carvalho o vídeo Muito inteiro. Obrigado. O NPC. Muito obrigado, cara. Obrigado. Olha, eu vou até encerrar o vídeo aqui, porque eu quero encerrar com essa participação, cara, do NPC. E porque eu também não acho que em 15 segundos o Olavo vai salvar esse vídeo. Mas olha... Ai, a verdadeira revolução. Comentários. É a verdadeira revolução profunda. Alcança até o pré-sal.
Deus do céu, cara. Parabéns, Brasil. Parabéns, Brasil. Olha. Tô passando mal, velho. Pelo menos eu deixei de irritado, que eu tava ficando irritado já